é enxergar professor, enfim, a escola é como se fosse mais uma empresa que tem que gerar resultado, os alunos são os produtos finais quando eles se formam, e a gente tem receio do seguinte, né, de que ela vire um modo de produção inicialmente pensado pelo Taylor, né, é um cara que escreveu uma obra importante no fim do século XIX sobre processos produtivos, tá, e teoria geral da administração. É uma obra interessante, mas é uma obra que mostra produtos, né? Ela fala de objetos. Produzir sempre a mesma coisa, você pode realmente pensar numa maneira de ser mais, de otimizar a produção, de reduzir o tempo, de reduzir custos. Mas será que isso se aplica a pessoas, à educação, à escola? Isso é questionável e é uma visão tecnicista. Estou falando das primeiras visões e que elas depois vão ser retrabalhadas e acabam embutindo em visões mais modernas da educação essas coisas que acabam sendo de certa forma descartadas porque elas são muito brutais de certa forma, né? Muito exageradas. Mas um pouquinho de elemento aqui e outro ali, essas ideias continuam até hoje em educação. As correntes mais humanistas, a formação pela formação, pelo conhecimento, né? Nós temos a fenomenologia de Husserl, né? Que o Edmund Husserl escreveu também mais para o fim do século XIX, início do século XX. Entende que a educação com esse viés fenomenológico, né? Ele se opõe um tanto ao positivismo, ele vê a coisa menos científica, quer dizer, não dá para colocar tudo no papel, não dá para ser 100% científico na educação, por exemplo, né, e em outras áreas humanistas. Tá? Ela tem que ser mais rica em sinais, né, e sinais cada um tem a sua interpretação. Tá? O que é semiótica? É uma área que estuda os signos, os sinais, né? Se eu coloco, por exemplo, uma placa de trânsito, ela representa alguma coisa, né? Uma palavra, por exemplo, também é um sinal, ela representa alguma coisa. Uma palavra dita aqui pode ser interpretada de uma maneira, a mesma palavra num outro país ou num outro estado, em Portugal, por exemplo, mesmo que seja o mesmo idioma, ela pode ser interpretada de uma forma diferente, ela pode ter uma conotação diferente, um sentido ligeiramente diferente. Quer dizer, o povo do local dá um sentido para a coisa. Isso tudo a gente estuda em semiótica. Depois eu posso eventualmente disponibilizar mais textos sobre o tema semiótica ou semiologia. Eles estão disponíveis na minha dissertação de mestrado, que está na internet também, se vocês quiserem saber mais. Tá? É uma boa referência, tem outras também muito melhores do que a minha. A teoria do Gestalt é a teoria que é uma teoria, na verdade, psicológica, mas o que eu queria destacar é que ela percebe que esses lampejos que, agora eu entendi, né? Esses insights, né? Como a gente fala muito em inglês, eles não são repentinos, eles precisam ser trabalhados antes. Nenhum aluno simplesmente olha para uma matéria e, agora eu entendi, sem ter uma preparação prévia, e cada etapa da educação, do aprendizado dele, contribuiu para que ele conseguisse entender em um certo momento o todo, tá? Para que ele tivesse aquela luz. As correntes pragmáticas, elas entendem que tudo se baseia na experiência prática, na ação. Não adianta ser teórico, tem que ser prático. Vocês vão estudar mais lá no livro. Eu estou passando essas correntes só para fazer um apanhado do século XX, tá? Mas vocês vão ver, já viram parte disso em outras disciplinas, né? Fundamento da educação, enfim. Vão ver também nas disciplinas de didática, que vai ser no segundo módulo, né? Está prevista a professora Lina para ministrar essa disciplina, enfim. Tá? Mas é importante que vocês já conheçam um pouquinho sobre elas. Escola Nova, movimento, né? Nós temos vários representantes de Escola Nova e foi um movimento forte também aqui no Brasil. A chamada escola progressiva de Dewey, né? É do aprender fazendo, tá? Então é na prática. No Dewey, o Dewey entende que não se impõe ideias, não é uma educação que seja imposta, que seja ditatorial, que seja só o professor falando e o aluno obedece, é do jeito do professor, mas sim o professor seleciona, olha, isso aqui é positivo, isso aqui é negativo. Então quais são as influências, quais são, por exemplo, quais são os materiais que eu vou deixar à disposição para os alunos aprenderem, tá? É muito parecido, por exemplo, com a Maria Montessori, né? Italiana, que tratou da autoeducação. Desculpe, não sei se é italiana.
Vou ficar devendo, talvez seja a Suíça. Princípio da autoeducação. O que significa isso? Deixa os materiais à disposição do aluno, eles se autoeducam. Tá? É uma visão um pouco distorcida, né? Parece que o aluno vai conseguir aprender sozinho. Tá? A gente tem um certo receio, existem experiências, inclusive, de professores de Minas Gerais, por exemplo, que foram retratadas em livros como se fossem experiências positivas e foram negativas, né? Ele deixou os alunos no laboratório trabalhando, por exemplo, com equipamentos de física, e aí o que acontecia? Todos os alunos se interessavam por aprender a fazer, por exemplo, experiências de cinemática? Não! Os alunos mais inteligentes conseguiam fazer sozinhos, e aí os alunos mais atrasados, digamos, aqueles que não eram considerados os mais inteligentes pelo professor, acabavam copiando as atividades dos mais adiantados, né? Resultado, não funciona numa coletividade o processo da autoeducação pura e simplesmente, tá? Deixar o aluno sem uma orientação do professor. E a gente também tem o Freinet, que é a educação pelo trabalho. Quer dizer, essa cooperação, esse trabalho conjunto dos alunos é que leva à educação. Então, é mesmo aquela história de priorizar os processos educativos e menos o produto final. Tá? Mais ideias. Socialismo, anarquismo. Tá? Quais foram as influências dessas correntes? O Makarenko era da escola soviética e também era uma educação pelo trabalho, mas era uma educação imposta, né? Com castigos físicos, inclusive, vocês vão ler lá. Então, é uma educação pelo trabalho, mas é uma educação que, ao contrário de colocar o chamado pedocentrismo, como estava no slide anterior, ou seja, o aluno como sendo, coloca, na verdade, o professor ainda como autoritário como centro, mas educa pelo trabalho também. Tá? O Gramsci, Antônio Gramsci, vê a escola dualista, essa que é uma para o rico e outra para o pobre, como servindo aos interesses burgueses, né? Ou seja, vem para a escola do rico, os melhores pobres merecem estudar, né? Então começa a chamada meritocracia para o atendimento dos interesses burgueses. Então são selecionados os bons alunos dentro da escola pobre para irem para a escola rica, para irem para essa elite e continuar servindo aos interesses burgueses, né? Ele enxergava a escola assim. Então ele enxerga, por exemplo, uma atitude que tem sido bastante intensa nesse governo Lula, de implantar Olimpíadas de educação, por exemplo, e Olimpíadas cujo resultado é você ir para escolas melhores e ter um futuro melhor dentro da educação burguesa, como negativa, por exemplo, né? Isso só atende aos próprios interesses burgueses, tá? É uma coisa a ser questionada, tá? Que a gente pode discutir também no momento presencial. E o Illich, né? Ele enxergava uma sociedade sem escolas. Era, se não estou enganado, um austríaco, e ele se enraizou no México. Ele morava no México e ele enxergava como um ideal de educação o não ter escolas. Tá? Não ter escolas seria, na visão do Illich, uma coisa positiva. Tá? A educação se daria por outros meios. Como? Por bibliotecas, por redes sociais, por exemplo. Enfim, ele não vislumbrou a existência do computador, mas ferramentas de educação à distância, né? Por exemplo, o próprio livro, que não deixa de ser uma ferramenta de educação à distância. Tá? Algumas escolas com autogestão. Nós temos a Summerhill no Reino Unido. Era uma forma de autogestão. Essa escola existe até hoje. E também a educação anarquista. São um pouco diferentes, mas a ideia é de que os alunos tomem o poder através de contratos de cogestão, né, de cooperação. A anarquista realmente vê a coisa sem liderança nenhuma, né? Em Summerhill, alguns alunos fazem a gestão e aí indicam quem que vai ser responsável por cada coisa. Tá? Não é uma escola considerada sem leis, mas sim uma escola que é autorregrada, tá? Pelos próprios alunos. E existem críticas a esse modelo, dizendo que algum poder alguém deve receber, tá? Senão a coisa fica realmente descontrolada. Outras correntes. Corrente crítica, né? São as correntes que criticam a situação não só da educação, mas também de toda a sociedade, né? São críticas sociais. A escola de Frankfurt, por exemplo, foram vários filósofos, né?
Eles enxergavam que aquelas ideias do iluminismo, né, de liberdade, do individualismo em prol da comunidade, né, respeito às individualidades, à liberdade humana, não eram obedecidos na sociedade que a gente tem hoje, né, que é regida pelo capital, por exemplo, né? É um sujeito preocupado com o dinheiro que ele vai ganhar, porque o salário não é suficiente, então ele está numa posição de dominado, né? A educação no sentido de continuar, de não haver mobilidade social, né? De garantir que a família dos mais ricos continuem ricas e as famílias dos mais pobres continuem na mesma situação. O Bourdieu, que é muito interessante também as ideias dele, uma das ideias dele, não é a única, aliás todas aqui, são citadas algumas das ideias, não todas, pelo contrário, né? São pessoas que trabalharam muito e têm outras ideias além dessas que eu estou citando aqui, mas ele detectou o chamado hábitos, né? Quer dizer, existe um padrão já de se fazer as coisas e que é difícil de mudar, porque socialmente ele é aceito. Quando você tenta mudar, a própria sociedade quer negar esse novo padrão, porque ela está acostumada com o anterior, tá? Então, de certa forma, isso também influencia as classes desfavorecidas, porque elas entendem que inovações no ensino, no sentido, por exemplo, de um ensino libertador, por exemplo, uma pedagogia freiriana, não é ideal. Por quê? Porque eles querem aquele ideal burguês. Vendeu-se que a escola burguesa é melhor. Então essa escola burguesa, ela é também alienante e, portanto, por conta desses hábitos, né, não há mudança social, tá? É uma ideia que a gente deve discutir nos momentos presenciais, tá? O Sneijder, né, ele entende que é necessária uma atuação crítica, mas essa atuação crítica tem que ser rica em conteúdos concretos. Não adianta falar em idealismos, né, sendo a gente tem problemas sociais presentes na hora, né, e trabalhos que devem ser feitos. Então, faz um trabalho social, faz uma caridade, por exemplo, tá? Pensa em como que a gente pode solucionar problemas do próprio bairro, tá? É pelo trabalho real, né, situações concretas, o que a gente pode mudar de concreto, que a gente pode educar de fato. Construtivismo, vários pedagogos e gente que nem era da pedagogia exatamente, como Piaget, trabalhavam com essa área, tá? Que a gente pode chamar de uma coletividade de construtivismo, né? Piaget enxergou o desenvolvimento da criança como 4 estágios de desenvolvimento, tá? Por exemplo, não era possível pensar na abstração de como é o método científico para uma criança de 5 anos. Tá? Ela não atingiu ainda o estágio em que ela entende certas situações. Tá? Por isso que ciência, na verdade, a educação científica, ela pode se iniciar, mas num nível mais basal, no primeiro ciclo do ensino fundamental, de 1º a 5º ano, depois de 6º a 9º ano, já um pouquinho mais avançado, e a partir do ensino médio, da educação secundária, é que a gente pode introduzir mais fortemente os conceitos científicos de como a ciência é produzida. Tá? Vygotsky, em falando no social, foi talvez um dos primeiros caras que hoje a gente considera da pedagogia, mas não era exatamente pedagogo também. Talvez um psicólogo a gente possa chamar, né? Que dá ênfase no aspecto social, prático. Tá? Entende a educação como influenciada pelo social e, portanto, mediada por sinais. Tá? Quando eu, como professor, trago algumas coisas para vocês, eu estou fazendo uma mediação por palavras, pelo dispositivo eletrônico aqui, pela internet, pelo meu gestual. Se eu faço uma careta quando falo de uma palavra, vocês podem interpretar que aquela pedagogia não é boa. Enfim, existem sinais que influenciam processos educacionais. Tá? E ele tem um conceito muito interessante, não sei se vocês já estudaram ou vão estudar, certamente, porque é importantíssimo para um professor conhecer, que é o conceito do ZDP, da Zona de Desenvolvimento Proximal. Tá? Que é aquela região do conhecimento do aluno que não é atingível. Não é tão básico que o aluno já saiba e também não é tão difícil que ele não possa pegar. Ele está ali. Ele já tem o conhecimento necessário para o próximo passo. Tá? Então ele não está pulando degraus, é o conhecimento que está acessível a ele. Não é um degrau ainda lá em cima da escada, que ele não possa atingir com um único passo, e também não é um degrau que ele já tem escalado. É aquele o próximo degrau.
Tá? Então, estar atento ao qual é o próximo passo é uma coisa importante, e ele chamou isso de zona de desenvolvimento proximal. Eu estou tentando simplificar, existe o conceito do andaime, enfim, se vocês lerem textos do Vygotsky, vocês vão entender isso com mais precisão, e os textos do Vygotsky também estão muito bem escritos, não é uma literatura tão difícil como a de outros estudiosos que a gente viu até agora. Tá? Kohlberg, vamos falar dele. Educação pensando em valores morais. Também tem estágio de desenvolvimento, mas é um estágio de desenvolvimento moral. Tá? A criança que mente, por que mente, depois o adolescente, como é que ele consegue entender os processos de ética, de moral. Tá? Então ele vê a educação por esse ângulo de visão. Também muito interessante. Morin, teoria do complexo, da complexificação. Tá? Nada é simples a ponto de ser cartesiano, que possa separar em partes. Tá? Você tem que ver a coisa como um todo. Tá? Então, essa história de, nas escolas, a gente separar por disciplina, isso é química, isso é física. O professor de física não precisa ou não quer saber química, então não tem problema. Não. Tá? Educação é um todo. O professor de química, que você vai ser um professor de química, todos vocês estão se formando como licenciados em química, tem que saber também um pouco de física, tem que saber matemática, tem que saber cultura geral, arte. Né? Não é vou deixar na responsabilidade de outros professores, não. Tá? E aí ele introduz a questão do transdisciplinarismo, quer dizer, as coisas que funcionam e devem ser trabalhadas multidisciplinarmente. Tá? No nosso curso a gente começou a trabalhar no primeiro semestre, por exemplo, com um tema que é multidisciplinar, que a gente pode fazer uma comparação com o tema gerador, que está no nosso projeto pedagógico do curso, de Paulo Freire, uma ideia de Paulo Freire. O cerrado, né? Nós vimos naquela disciplina inicial, esqueço agora o nome, infelizmente, as coisas do cerrado, né? Naquele material que era um material complementar, Ciência da Natureza e Realidade, a disciplina. Uma transdisciplinaridade também no tema gerador, tá? O que mais? Perrenu fala do ensino de competências. É uma ideia que acaba permeando os nossos currículos nacionais. Tá? Os parâmetros curriculares nacionais brasileiros são influenciados pela questão das competências. O próprio Exame Nacional do Ensino Médio também é influenciado por essa ideia aí do Perrenu, tá? De ensino ou construção de competências. Quer dizer, o aluno tem que passar a dominar o processo de se fazer uma determinada coisa. Já estamos chegando no finalzinho. Nós vamos falar de outros temas, mas não agora, mas são temas também que envolvem a pedagogia do século, formação de professores, tá? Como é que foi o desenvolvimento disso, o ensino de ciências especificamente, e como é que é a história do ensino de ciências, e falar também sobre a educação à distância. Tá? Como é que surgiu isso? A gente é aluno de educação à distância, professor, aluno, tutor. Como é que se desenvolveu? Como é que é a história da educação à distância? Nós não falamos praticamente sobre isso especificamente. Vamos fazer um apanhado geral da aula. O século XX foi um tempo de revoluções. Tá? A educação ganha múltiplas funções, inclusive aquelas negativas, não só positivas, como também a doutrinação totalitarista. Tá? Então, várias formas negativas de educação também surgem. Tá? Nós temos aí pedagogias as mais diversas. Eu falei de algumas, mas podem ser combinadas. Né? Aqui prioriza o individual, o coletivo, o professor, o aluno, ou nenhum dos dois, é o processo que é priorizado. É uma pedagogia mais teórica, menos prática, ou vice-versa. É uma humanista, tecnicista, propedêutica. Ela foca valores, foca conceitos, foca as competências, enfim. São formas distintas de se educar. E você, como professor, deve escolher qual é a sua corrente. Você vai ser mais individualista ou coletivista? Vai priorizar que os alunos façam mais trabalhos em grupo ou individuais? Qual é a sua pedagogia? Beba nas fontes desses caras que a gente falou aqui, não só esses, mas de todo o entorno que a gente falou até aqui, para criar a sua pedagogia. Não é por outro motivo que a gente estuda essa disciplina de sociedade, cultura e história da educação. Tá? É porque a gente tem que ver o que já foi produzido para a gente fazer uma pedagogia que não seja vazia. Né? É uma pedagogia baseada em quem já pesquisou e já viu que dá certo. Tá?
nos conhecimentos que nós temos aí de tantos séculos, e especialmente nesse século XX, foi um século de grande desenvolvimento das correntes pedagógicas. Atividade no Moodle, semana 5 já tem mais uma, só vão faltar as da semana 6 e 7. Acesse o fórum da semana 5, escolha um dos pensamentos, dos pensadores que estão citados nesse capítulo 10. Eu quero falar do Macarenko, né? Aí fala, bom, Macarenko, beleza, vamos pegar ele, pode ser qualquer um, mesmo que seja repetido, não tem problema, é melhor que não seja, mas eu não vou cobrar essa questão, tá? Desde que você seja pertinente no seu comentário, e aí o comentário que você vai fazer, né, buscar essas informações sobre ele em outra fonte, não seja a mesma do colega, tá? Então, se você quiser pegar o mesmo pensador, pegue, mas com cuidado, porque pode ser a mesma fonte e tudo igual ao colega, e aí você vai acabar tendo uma nota mais baixa, e pior, se for configurado plágio, ainda pior, né? Vai ser 0. Pegue, por exemplo, de livro de didática, né? Tem lá as correntes didáticas, tá? Vocês têm livros de didática no polo. Leia Teorias de Aprendizagem também no Moreira, vocês têm aquele livro, tá? É um livro que vale a pena vocês pegarem também. Leiam sobre ele no livro, tá? E eu vou dar prioridade para pesquisas em livros e menos para a internet. Quanto mais vocês pesquisarem nos livros que existem no polo, ou mesmo livros que vocês pegam em outros lugares, biblioteca pública, enfim, eu vou dar mais valor para quem pesquisou do que para quem pesquisou na internet, para forçar vocês a também usar as fontes bibliográficas, de fato, livros, tá? Fontes que são mais confiáveis do que, por exemplo, esses sites que alguns eu já vi pesquisando, né? Sites de empresas, né? Tem que falar sobre bateria, aí pega o site das baterias Moura. Não, tá? Vamos pegar a fonte que seja realmente confiável, tá? São livros sobre o tema. Leiam, comentem, pelo menos uma postagem do colega, o que vocês forem escrever sobre o pensador que vocês escolherem, pelo menos 10 linhas. E para comentar alguma coisa que o colega tem escrito, pelo menos 5. Tá? Então são 2 participações no mesmo fórum. Uma para falar do seu pensador e outra você volta e escolhe um colega que já falou de um outro pensador e faz uma réplica ao que o colega escrever. Tá? Gente, eu quero desejar novamente bons estudos para vocês. Firme para a semana 6, em que nós vamos falar da educação no século XX, não só, né, a partir da Proclamação da República, 1889, da educação no Brasil nesse século XX. Tá? Nós vamos então encerrando essa 5ª semana. Um forte abraço para vocês, bons estudos, a gente continua se vendo por aqui e no momento presencial, discutindo todas essas ideias bacanas sobre sociedade, cultura e história da educação. Até mais!